Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor. Grande Rei. Olá, meu nome é Walter Takara e estamos estudando a Igreja Bíblica. Hoje estudaremos a lição 14, a Igreja na volta de Cristo. Cristo já veio uma vez para trazer salvação e estabelecer a sua igreja e revelar a sua vontade por meio das Escrituras. A Bíblia também ensina que Cristo aparecerá uma segunda vez, como descrita em Hebreus 9, do versículo 27 ao 28. E fica uma grande pergunta: mas quando Cristo virá? E se ele vai vir, de que modo ele virá? E principalmente, por que virá? Esta lição apresenta as respostas da Bíblia a estas perguntas importantes, muito importantes. Vamos ver. Vamos começar vendo quando Cristo vai voltar. Uma pergunta muito intrigante. A Bíblia ensina que a volta de Cristo é iminente. Um acontecimento iminente não tem que ser forçosamente imediatamente. É algo que está prestes a acontecer, pronto a realizar-se ou ameaça ocorrer a qualquer momento. Como exemplo de iminência, podemos pensar em alguém que, sofrendo de um mal incurável, ficou sujeito a morrer de repente durante muitos anos. Cada hora poderia ter sido a última. O segundo advento de Cristo é iminente sobre dois aspectos. Primeiro, a incerteza quanto à hora em que ele virá. Segundo, a certeza que Cristo pode vir a qualquer momento. Sim, a qualquer momento. Vamos ver primeiro a incerteza quanto à hora em que ele virá. O mistério que envolve a volta de Cristo tem levado muitos a fazerem previsões precipitadas sobre a data exata deste acontecimento. William Miller, um dos precursores do Adventista do Sétimo Dia, anunciou, por exemplo, que Cristo voltaria em 1844. Como ele não veio em 1844, mudou a data para 1845 e finalmente, humilhado, teve de admitir o seu erro. Mais tarde, Charles Russell, um dos fundadores das Testemunhas de Jeová, predisse que Cristo viria em 1914. Como isso não aconteceu neste ano, mudou a data para 1918, também sem resultado. No seu livro Milhões de Pessoas que Vivem Hoje Não Morrerão Nunca, J.F. Rutherford, sucessor de Russell, anunciou que o Senhor voltaria ainda antes da morte dele. O autor, Rutherford, já morreu, mas seu livro ficou para testemunhar a loucura de querer determinar uma data para a volta do Senhor. Ninguém deve tentar fazer isso. Jesus declarou enfaticamente: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Descrito em Mateus 24, versículo 36. Jesus disse a seus discípulos mais íntimos: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, conforme Mateus 24, versículo 44.
a certeza de que Cristo pode voltar a qualquer momento. Embora ninguém saiba quando Cristo virá, a Bíblia ensina claramente que ele pode chegar a qualquer momento. Assim, a igreja do primeiro século referiu-se sempre à volta de Jesus como próxima. A vinda do Senhor está próxima, segundo Tiago, capítulo 5, versículo 8. Perto está o Senhor, descrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Jesus disse a João: "E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras." Apocalipse 22, versículo 12. Jesus voltará como um ladrão de noite, repentina e inesperadamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Visto que Cristo era esperado a qualquer momento durante o primeiro século, ele deveria, com muito mais razão, ser aguardado a qualquer instante em séculos posteriores. Esta constante proximidade da vinda do Senhor faz com que a igreja de todos os séculos fique sempre em estado de contínua alerta e vigilância. Jesus frisou repetidamente a ordem de vigilância ao falar sobre sua volta. Esse tipo de cautela não exige que passemos o tempo examinando os céus, mas fazendo a vontade de Deus. Jesus não quer que fiquemos olhando para o céu, fiquemos esperando a volta dele. Jesus quer que enquanto ele não venha, todos nós trabalhemos na obra que ele nos deixou, para que quando ele voltar, possa nos encontrar fazendo a vontade dele, não parado olhando para cima, vendo ele chegar, mas fazendo aquilo que ele quer. Como descrito em Mateus 24, 44 ao 51, capítulo 25, do 1 ao 46, não cabe aos cristãos descobrir os tempos e épocas, o possível número de dias, meses e anos até a vinda do Senhor, mas viverem paciente e diligentemente uma vida digna de preparação para a volta de Jesus, conforme descrito em Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao 8, e também em 2 Pedro capítulo 3, do versículo 10 ao 14. Certos professores de religião dizem que os sinais da vinda de Cristo em Mateus capítulo 24, do 1 ao 36, se aplicam somente aos dias de hoje. Jesus, porém, prometeu que estas coisas, sinais, se realizariam na geração do primeiro século. Amados, por favor, leiam Mateus 24, versículo 34. Jesus não afirmou que ele viria naquela geração, mas que estas coisas, ou sejam, os sinais descritos em Mateus 24, ocorreriam naquela mesma geração. Estes sinais referem-se principalmente à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Veja especificamente Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 2, versículo 16 e versículo 20. E a passagem paralela em Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao versículo 21. Cristo disse que logo em seguida à tribulação daqueles dias, ele voltaria, como descrito em Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao 30. A frase logo em seguida é explicada no versículo 33, como significando próximo às portas. Conforme já vimos, a volta do Senhor sempre foi considerada como próximo a portas. Tiago,
capítulo 5, versículo 9. Depois da destruição de Jerusalém, que já se realizou, a volta de Cristo será o grande acontecimento que virá a seguir. Procure estudar mais sobre Mateus no seu capítulo 24, onde vai falar de guerra e rumores de guerra que também já se passaram. A proximidade da volta do Senhor durante os últimos 19 séculos não constitui um problema sério. Desde os primeiros séculos, os incrédulos já estavam duvidando por causa da demora do Senhor em voltar, como descrito em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao 4. Pedro respondeu a esses: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Ou seja, para Deus não existe tempo como nós a entendemos, como nós a conhecemos. Os 2000 anos desde a promessa de que Cristo voltaria são como 2 dias no calendário divino. A demora na volta de Cristo é a manifestação da bondade de Deus, dando aos pecadores oportunidade de se arrependerem e de serem salvos, como descrito em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. A segunda vinda de Cristo estará então sempre iminente. Da mesma forma que uma montanha parece estar muito próxima de nós quando o céu está claro, assim na esfera da fé, o grande acontecimento que dominará todo o horizonte do tempo, a volta do Senhor, tornará pequeno tudo o mais e permanecerá sempre muito próximo acima de nós. Quer seja no 1º século ou no 21º século, a vinda de Cristo é tão patente e real ao seu espírito quanto a certeza desta importantíssima revelação: o Senhor está próximo. E a segunda pergunta: mas como Cristo voltará? Certos homens ensinam que a vinda de Cristo será secreta. Por exemplo, as testemunhas de Jeová marcaram o ano de 1914 e mais tarde o de 1918 como a data da volta de Cristo, e posteriormente resolveram afirmar que ele tinha vindo mesmo em 1914, mas aparecera secretamente apenas a algumas pessoas. E o interessante é que ninguém relatou nada do sumiço dessas pessoas se elas foram arrebatadas. A Bíblia, porém, diz para não acreditarmos em vindas secretas, segundo Mateus 24, versículo 36. Jesus explicou ainda, mas que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser com a vinda do Filho do Homem, descrito em Mateus 24, versículo 27. Todos podem observar quando surgem relâmpagos no céu em qualquer ponto da terra em que se encontrem. Da mesma forma, todos verão quando Cristo voltar. Alguns grupos religiosos ensinam que na sua volta o Senhor receberá primeiro os bons e justos, num arrebatamento secreto, oculto aos olhos dos maus e injustos. Mas a Bíblia diz que todos os povos, todas as tribos, todas as nações, tanto boas quanto más, verão o Senhor quando ele vier para reunir seus eleitos, descrito em Mateus 24, versículo 30 ao 31. João exclamou com ênfase: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, todo olho, até quanto o transpassaram. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Quando Cristo voltar, depois de ouvida a voz do arcanjo
e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. As estrelas dos céus cairão, as forças do universo serão abaladas, cercados de seus anjos poderosos. Ele virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24, do versículo 29 a 31. Todas as nações serão reunidas para presenciar sua gloriosa volta. Mateus 24, versículo 31 e 32. Talvez você esteja se perguntando, mas por que Cristo vai voltar? Por que Cristo voltará? Primeiro, para entregar seu reino a Deus. Segundo, ressuscitar todos os mortos. E, no fim de tudo, executar o juízo final. Ou seja, Jesus virá para entregar o reino a Deus. A respeito da volta de Cristo, Paulo explicou: e então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, ao Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, como descrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Cristo não virá, portanto, para estabelecer seu reino, como afirmam alguns, mas para entregar o reino a Deus. Existem muitas passagens que ensinam que Cristo já está reinando no seu reino. A igreja, conforme observamos na lição 6, a igreja e o reino são a mesma coisa. Cristo estabeleceu seu reino no primeiro século, conforme Marcos capítulo 1, versículo 15, capítulo 9, versículo 1. Temos a promessa. E em Colossenses capítulo 1, versículo 13, e Apocalipse capítulo 1, versículo do 6 ao 9, a confirmação do cumprimento após a ressurreição. Ele começou então a reinar no dia de Pentecostes, quando foi estabelecido a sua igreja ou reino, conforme descrito em Atos capítulo 2, versículo 30 ao 47. Paulo ensinou que Cristo reinaria antes da morte ser destruída, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 25 ao 26. Paulo também disse que a morte seria destruída quando Cristo vier, para ressuscitar os bons e os justos. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 52 ao 57. Portanto, Cristo já está reinando antes da sua volta, contrariando os grupos religiosos que afirmam que isto só acontecerá depois que ele voltar. Após a ressurreição de Cristo, Deus deu-lhe o lugar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir. Encontramos isso em Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21. Ele permanecerá ali até que seus inimigos sejam destruídos e então deixará de reinar, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 13. Cristo domina, portanto, hoje entre os seus inimigos, conforme Salmo 110, versículo 2, como soberano dos reis da terra, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15.
Cristo virá para entregar o reino a Deus. Ele fez os cidadãos do seu reino, ou seja, os membros da igreja, serem reino e sacerdotes para o seu Deus. Encontramos isso em Apocalipse capítulo 1, versículo 6 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Paulo disse: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6. Neste sentido, os cristãos estão sentados e reinando espiritualmente com ele agora, durante um determinado período de tempo, representado em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, por 1000 anos. Jesus disse que o seu reino não era deste mundo, conforme João 18, 36, mas um reino espiritual que habita nos homens. Lucas 17, versículo 21. Quando ele entregar o reino a Deus por ocasião da sua volta, os fiéis reinarão com ele em glória pelos séculos dos séculos, e não apenas durante 1000 anos. Podemos encontrar isso em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, capítulo 22, versículo 5 e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Cristo virá ressuscitar todos os mortos. Lembre-se de que todos, inclusive os perversos que já morreram, presenciarão a gloriosa volta de Jesus, conforme descrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Isto será possível porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículo 28 ao 29. O apóstolo Paulo declarou: haverá ressurreição tanto de justos como de injustos, em Atos capítulo 24, versículo 15. Observe a palavra ressurreição no singular. As doutrinas religiosas que usam passagens com sentido figurado, Apocalipse capítulo 20, do versículo 5 ao 6, para ensinar que haverá duas ressurreições, a dos bons e a dos maus, com um intervalo de 1000 anos entre as duas, não estão de acordo com as passagens claras e explícitas mencionadas acima. A ressurreição dos maus é descrita detalhadamente em Apocalipse capítulo 20, do versículo 12 ao 15. A respeito dos bons, a Bíblia ensina que os cristãos mortos se levantarão primeiro, e a seguir, os cristãos que ainda estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 15 ao 17. Cristo virá no final para julgar todos os homens. Em outro trecho, Paulo explica que os corpos dos justos ressuscitados não serão corpos naturais, físicos, mas corpos espirituais, celestes. 1 Coríntios capítulo 15, do 42 ao 49. Paulo declara com firmeza que os corpos não serão feitos de carne e sangue. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Devemos dizer como o apóstolo João: ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. 1 João capítulo 3,
versículo 2. Mas por que Cristo virá para ressuscitar os mortos? Boa pergunta. Cristo virá no final para julgar todos os homens. Cristo virá para ressuscitar os mortos, a fim de proceder ao juízo final de todos os homens. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Se dobrará todo o joelho, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, do versículo 9 ao 12. O julgamento irá basear-se nas ações dos homens nesta vida, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O homem será julgado pelos atos cometidos em seu próprio corpo, não fora dele ou depois de morrer. O homem também será julgado pelo que fez pessoalmente. Apocalipse capítulo 20, versículo 13, descreve o julgamento da seguinte maneira: os mortos foram julgados um por um, segundo as suas obras. A Bíblia não faz qualquer menção a recompensas concedidas a alguém através do julgamento das obras de outras pessoas. Visto o homem ser julgado pelos seus próprios atos nesta vida, ninguém que esteja vivo poderá fazer nada que possa alterar o destino dos mortos. Os mortos também não podem passar por um período de tormento temporário e depois mudar de destino. Não tem jeito. Uma vez que morreu, se ele foi para o seio de Abraão, não tem como ir para o inferno. Se está no inferno, não tem como ir para os seios de Abraão. Em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, Jesus descreveu o além, o lugar onde se encontram os espíritos dos que já partiram e aguardam a ressurreição, como uma condição fixa e permanente, que ele não pode ser modificada. Lázaro morreu e foi para o além, para um lugar chamado de seio de Abraão, ou paraíso, onde o próprio Cristo esteve depois de sua morte, conforme Lucas 23, 43, 46 e Atos 2, 31. O homem rico também morreu e foi para outra parte do além, um lugar chamado de tormento. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e versículo 9. Este lugar de tormento ficava separado do seio de Abraão por um grande abismo destinado a impedir a passagem de um lado para o outro, segundo Lucas, capítulo 16, versículo 26. Após a morte, o espírito do homem continua vivendo, Mateus 10, versículo 28. Mas o seu destino fica selado para todo sempre. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo, Hebreus 9, versículo 27. No juízo final, Cristo vai separar os bons dos maus, como um pastor separa os cabritos das ovelhas, Mateus 25, versículo 31 ao 32. Para os maus, Cristo dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, versículo 41. Este inferno final, Mateus capítulo 5, versículo 22, capítulo 10, versículo 28, será um lugar de castigo comparáveis às mais dolorosas aflições desta vida.
Ali haverá choro e ranger de dentes, conforme descrito em Mateus 25, versículo 30. O inferno dos maus será eterno, como o céu concedido aos bons. Os maus serão castigados com destruição eterna. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Castigo eterno, Mateus 25, 46. Com fogo inextinguível, conforme Marcos capítulo 9, versículo 43 ao 44. Aqueles que forem destinados ao lago de fogo e enxofre, ou seja, o inferno, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Cristo convidará seus seguidores para que entrem no céu e recebam a recompensa eterna. Alguns dizem que apenas uns poucos dentre os bons têm esperança de merecer este céu e que todos os outros só podem esperar uma nova existência nesta terra material, renovada, onde continuarão a casar-se e a viver como fazemos atualmente, apenas com maiores bênçãos e livres de todo mal. Entretanto, a Bíblia diz que este universo material será destruído. Todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Isso se encontra em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 e 11. O próprio céu é descrito como novos céus e nova terra, uma nova habitação. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13 e Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Mas não indica que se trate de dois lugares separados, diferentes. A Bíblia diz que este universo material será destruído e não menciona absolutamente o fato da recompensa dos justos ser dupla. Primeiro, durante um milênio aqui na terra e depois no céu. Paulo diz: fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Efésios 4, versículo 4. Cristo nem sequer porá os pés nesta terra, e muito menos estabelecerá aqui o seu reino. Todos os justos serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 6 ao 17. A esperança de Abraão e dos grandes patriarcas não era de um lar na terra. Eles desejavam uma pátria superior, isto é, celestial, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 13 e versículo 16. Além disso, Cristo negou com convicção que haveria casamentos depois da ressurreição. Mateus 22, versículo 30 e Lucas 20, versículo 34 ao 36. Não existe senão um lar e uma única esperança para todos os que fazem o bem, o céu. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 4. Você está preparado para quando Cristo voltar? Cristo dirá aos bons: vinde, bendito do meu Pai, recebam o reino que lhes foi preparado antes da fundação do mundo. Mateus 25, versículo 34. Nesse mesmo momento, os salvos estarão no céu. Deus limpará toda lágrima. Não haverá mais morte, tristeza ou dor. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. A Bíblia descreve este novo lar como contendo as riquezas
mais preciosas da vida. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 16 ao 21. Sua beleza, glória, pureza e eternidade na presença de Deus e de Jesus são a bênção pela qual o povo de Deus aguarda pacientemente. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Você está preparado para a volta de Jesus? Embora ninguém possa marcar uma data, a volta de Cristo é mais certa do que o fato do sol levantar-se pela manhã. Este grande acontecimento pode ocorrer amanhã ou dentro dos próximos 5 minutos. Qualquer que seja o momento, precisamos de vidas preparadas e vigilantes. Deus oferece hoje a salvação a todos. Mais tarde, quando Cristo voltar, Ele oferecerá o céu somente aos salvos. Hoje, todos podem obedecer ao Evangelho de Cristo. Amanhã, quando as portas do céu se abrirem para os obedientes, aqueles que não aceitaram o Evangelho verão fechar-se estas mesmas portas à sua frente. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e Mateus capítulo 25, versículo 10. Você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus não vier até a próxima semana, continuaremos com esta aula, a Igreja Bíblica, e assim terminaremos mais este estudo sobre a Igreja. Até mais, fiquem com Deus e até a próxima aula.